último sistema. Então, a gente vai iniciar nosso último sistema, né? Desses que a gente já viu. Depois, a gente vai começar, então, o período de revisão, ok? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo compartilhado aí? Que hoje eu tô com Wi-Fi, porque tá tendo construção aqui, então talvez, às vezes a internet fique ruim ou vocês escutem alguns barulhos assim, tá bom. Ok, então. Bora lá. Bom, então eu vou tentar passar para vocês aquilo que é suficiente para vocês conseguirem irem bem na prova, né? E também a gente vai dividir para ficar mais fácil, porque esse sistema é de longe o mais complicado de todos que vocês já viram. E, assim como os outros, ainda é bem estudado, então o sistema nervoso já fica a dica aí para quem for ver artigos, essas coisas, para quem vai para a área da saúde também. É um sistema que não está 100% descoberto, né? É uma parte aí do nosso corpo que é um mistério. Enfim, o sistema nervoso, então, carrega muito mais emoções do que e poucas razões. E a gente começa com essa frase muito boa que vai ser justificada ao longo desse período. Então, o sistema nervoso é uma rede de tecidos e estímulos presentes em todo o corpo. Então, as suas células básicas são os neurônios, especificamente os neurônios. E a sua função é receber e processar os sinais nervosos para controlar e coordenar os órgãos do corpo. E aí, esse sistema, né, pode ser dividido em duas partes: sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Aí, esses são os tópicos que a gente vai ver hoje, e eu queria já adiantar que essa parte aqui dá para vocês, depois dessa aula, se vocês quiserem já ir pegar exercícios na internet para poder tentar, né, ver se conseguiam entender, vocês vão achar bem pouco. Os vestibulares, eles cobram mais a parte de sinapse, e a gente vai ver na próxima aula. Mas, enfim. Então, o sistema nervoso é essa rede de tecidos, né, com suas células básicas e específicas, que são os neurônios, que tem a função de pegar os sinais nervosos e passar informações e receber informações dos órgãos do nosso corpo. E ele é subdividido em dois. Então, os neurônios. Esses neurônios são, como eu disse, células exclusivas, né, desse sistema, e eles têm essa capacidade de transmitir estímulos por meio de impulsos elétricos. Então, resumindo assim, a gente funciona por eletricidade entre esses neurônios. Todas as suas funções do corpo funcionam através de estímulos, e esses estímulos funcionam através de impulsos, sejam eles elétricos, químicos, mas principalmente esses elétricos. O neurônio típico tem um corpo de pilha e uns braços longos, que vão conduzir esses impulsos de uma parte do corpo para outra parte. E essas células, né, são diferenciadas porque também são as células com menor capacidade de reprodução. Acho que vocês devem estar vendo, vocês viram histologia, né, com o Júnior, e ele está passando esses diferenciais de células, e eu não sei se ele já deu para vocês, ou se vocês ainda vão ver, que o neurônio é uma célula específica que tem essa menor capacidade de se regenerar. Então, a gente nasce com uma quantidade, né, de neurônio já projetado, ou então para se desenvolver, e ao longo do tempo, com o consumo de algumas adaptações, tipo atividades, ou então alimentação mesmo, ou pessoas que têm os hábitos de usar alguns tipos de droga que destroem essas células, acabam não tendo esse retorno. Não tem como essa célula se regenerar ou ela voltar, né, a crescer, e aí vai diminuindo a quantidade. Isso também justifica muitas outras doenças que não falou profundo, né? Bom, qualquer dúvida, então, se surgir aí, vocês vão me falando. E aí, esses neurônios, que são as células específicas do sistema nervoso, ele pode ser dividido em 3 tipos. Os neurônios, então, o primeiro são os neurônios sensitivos, que, como o nome já diz, já dá a entender que a gente vai
usar ele para sensibilidade. Então, esses neurônios, eles são responsáveis por conduzir os impulsos desde todos os receptores sensoriais do seu corpo, por exemplo, situações dos órgãos do sentido, né? Então, o olfato, a visão, o tato, tudo isso tem uma rede, uma teia gigantesca de neurônios sensitivos. Claro que não todos, porque alguns sentidos, né, dependem mais da parte da motricidade. E esses neurônios que vão captar essas informações. Então, você está olhando agora para a tela do seu computador, do seu celular, e está vendo um brilho nos seus olhos, e esse brilho, essa luz, essas cores estão sendo interpretadas por meio desses estímulos. Então, esses neurônios sensitivos estão captando essas informações e passando elas mudadas lá para dentro do seu cérebro, ok? Outro tipo de neurônio que a gente tem... Calma aí, deixa eu passar aqui. Tá dando uns delay aqui. Então, outro tipo de neurônio que a gente tem são os neurônios de associação e ou interneurônios. Então, você pode encontrar aí nas provas, tanto como neurônio de associação, como neurônio e interneurônio, né? Qual a função deles? Eles vão comunicar, os neurônios, ele vai fazer a ligação entre o neurônio sensitivo e o próximo neurônio que a gente vai ver, que é o motor. Então, ele vai receber a informação desses neurônios sensitivos, daquela sensibilidade que você está tendo. Então, você está tocando em alguma coisa muito gelada. Esses neurônios sensitivos estão captando que essa temperatura é muito baixa, que é uma temperatura menor, né, do que o seu corpo está acostumado, do que é o normal para ele. Ao captar essa informação, ele vai passar por esse neurônio, esse interneurônio, que vai ligar isso ao estímulo de retirada. Então, se é muito quente ou muito frio, o neurônio motor vai te dar esse estímulo, vai fazer com que seu músculo contraia a ponto de você tirar o seu membro para não ter uma queimadura ou algum tipo de ferimento, ok? Então, ele é a ponte, ele vai receber, processar e enviar essa mensagem para todo o organismo e principalmente para os neurônios motores. E aí a gente tem, por último, então, desses três, os neurônios motores. Esses neurônios motores, também como o nome já está dizendo, eles vão conduzir os impulsos nervosos desde o sistema nervoso central até os músculos ou as glândulas. Então, ele vai captar essa informação que chegou lá no cérebro dos neurônios sensitivos e vai trazer para o seu músculo específico para que você realize aquela atividade. Então, por isso que a gente fala que é neurônio motor, né? Porque é responsável pela motricidade. Que a gente pode ver detalhadamente um neurônio motor, que ele tem os seus dendritos aqui inseridos no músculo, né? E aí dentro do músculo a gente tem toda uma outra diferenciação de resposta, com uma combinação de estímulos químicos e elétricos, ok? E aí, para a gente não ficar meio perdido, né? Esse aqui seria, então, a ligação entre esses três neurônios. Então, esse aqui, então, seria um neurônio sensitivo, ok? Enquanto aqui na ponta, então, ele vai ter os dendritos, que vão estar inseridos, seja nos seus olhos, na sua língua, na pele mesmo, tudo voltado para a sensibilidade. Vai ter esse estímulo, ele vai passar como um impulso elétrico em direção ao corpo celular, né, porque é uma célula, então ele necessita ter um núcleo, necessita ter todas aquelas características de células que a gente viu, vai passar pelo axônio, né, que seria o fio de condução, e se encontrar através ali dos dendritos finais, ali no terminal, no axônio terminal, com o neurônio associativo. Esse neurônio associativo, então, vai fazer a conexão entre ele e o próximo neurônio, que seria o neurônio motor.
E aí ele vai receber essa informação traduzida, né, dizendo, olha, tá muito quente, contrai tal músculo, contrai a sua mão, tira o seu pé daí. E essa informação vai passar como impulso elétrico até chegar nos dendritos e você fazer essa associação e essa resposta. Entendam que esse meio, esse fio aqui, que vai ser esses neurônios, eles não estão literalmente desse jeito que vocês estão vendo. Então, não são todos os neurônios, né, que vão estar assim, o neurônio sensitivo ligado ao associativo, ligado ao motor. Não, a gente tem todos os órgãos, né, a gente tem o cérebro, a gente tem a medula, que a gente vai ver também, e é muito grande, é preciso um fio grande para poder ser conduzido num ponto específico onde talvez ele vá chegar no cérebro e do cérebro ele vai passar para o seu músculo diretamente ou não, porque se você parar para analisar agora, a sua cabeça está muito distante do seu pé. Então, o corpo ele tem essa capacidade de conseguir fazer atalhos. Então, ele vai ter como você ter uma resposta desse tipo, né, rápida, sem que necessariamente a informação ou esse estímulo chegue lá no seu cérebro diretamente. Ele pode chegar na medula, e é isso que a gente vai ver. Este é o cérebro. Estima-se que nele contém aproximadamente. Então a gente vai ver agora um videozinho bem rapidinho, 2 minutinhos, para tentar resumir esses 3 tipos de neurônio, tá? E a gente entrar nessa estrutura do que é o neurônio, que também é bastante cobrado aí nos vestibulares, ok? Então, o que eu falei de dendritos, de corpo celular, vocês vão ver agora, e aí a gente dá continuidade. O som tá saindo para vocês do vídeo, desse trechinho que passou? Tá ok? Vou colocar então. Tá. 85 bilhões de neurônios. Foi? Ah, tá bom então. Eu já respondo, tá bom? Só a gente vai ver o vídeo aqui e eu já respondo essa pergunta. O neurônio é uma célula nervosa e é a unidade funcional primária do sistema nervoso. As estruturas que se estendem ao lado esquerdo de um neurônio, que se assemelham a galhos de árvore, são chamados dendritos. Os dendritos são responsáveis por captar informações dos neurônios vizinhos através de seus receptores, para transmiti-las ao corpo celular dos neurônios. Essas informações são pequenas moléculas chamadas de neurotransmissores. Os sinais captados pelos dendritos causam mudanças elétricas em um neurônio, que são interpretados em uma área chamada de soma, ou corpo celular. O soma contém um núcleo, que contém o DNA, ou material genético da célula. O soma pega toda a informação dos dendritos e as unifica em uma área conhecida como elevação do axônio. Se o sinal vindo dos dendritos é forte o suficiente, então um sinal é enviado para a próxima parte do neurônio, que é chamado de axônio. Neste ponto, o sinal é chamado de potencial de ação. O potencial de ação viaja pelo axônio, coberto pela bainha de mielina, um material isolante que ajuda a evitar que o sinal se degrade. O último passo para o potencial de ação são os terminais axônicos, também conhecidos como botões sinápticos. Quando o sinal atinge os terminais do axônio, ele libera os neurotransmissores, que irão se comunicar com os dendritos no próximo neurônio. Assim, o mesmo processo se repetirá com o próximo neurônio. Obrigado por assistir. Compartilha o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Então, pessoal, resumidamente, é isso. A estrutura do neurônio é esse e é isso que vocês precisam ter em mente na hora, então, de resolver a questão.
Deixa eu ver sua pergunta. Quando não reforçamos as ligações dos neurônios? Como assim? Faltou alguma palavra aí? Você tá dizendo assim, tipo, você tá perguntando quando a gente não reforça, quando a gente não usa? Se assim eu posso dizer? Bom, pode falar aí se você quiser repetir a pergunta, que eu tô olhando aqui. Quando não usamos ou reforçamos os neurônios, eles morrem. De uma forma assim, técnica, você tá certo. Se a gente não tem esse uso, né? Se a gente não usa, eles morreriam porque a gente não tá dando estímulo, né? Só que entra um pouquinho aí de erro, né? Na, na interpretação direta. Porque, assim, o neurônio, ele é uma célula, certo? E, assim como uma célula, ela não precisa da sua autorização para viver, né? E, nesse caso, ela vai estar funcionando de um jeito ou de outro, com você pensando ou não, com você fazendo um movimento ou não, né, sentindo ou não, ela vai estar funcionando. O que pode acontecer, que seria o caso dessa sua pergunta, é você ter alguma doença degenerativa, né, algum problema neurológico, ou alguma coisa que afete especificamente esse sistema, esses tipos de neurônios, e isso vai fazer com que essas células não tenham como projetar esse estímulo elétrico, não tenham como ativar a sua função, e aí ela vai morrendo, ela vai parando de funcionar, porque ali não está tendo a ativação dela, né? Ali, por exemplo, existe uma doença que é, inclusive, o que eu vou perguntar aqui. Então, peraí, deixa eu falar aqui da importância do axônio, e aí você vai associar isso que você está perguntando com o que eu estou falando, tá bom? Mas tem um caminho que liga isso que você me perguntou, só que ao mesmo tempo é uma célula e ela não precisa que você pense, ou que você queira usar, sabe, para poder estar viva, para poder estar ali funcionando, entendeu? Bom, então, vocês viram ali que a gente tem que nesse corpo, nesse neurônio, né, independente se ele é sensitivo, motor, associativo, ele vai ter dendritos, ele vai ter um corpo, e ele vai ter um núcleo, e ele vai ter o axônio, né, e os axônios terminais, que vai fazer, então, a ligação com outro neurônio. Eu queria que vocês tivessem uma atenção grande para o axônio. Por quê? O axônio é, então, aquele prolongamento, né, do neurônio, onde vai ser conduzido esse impulso nervoso, e aí ele vai acompanhar algumas células especiais, que são as neuróglias. Essas neuróglias, elas são rígidas, né, e vão proteger e sustentar esses neurônios. A mielina, que vocês viram lá no vídeo, que é a capa protetora, né, aquela barra amarela que estava em volta daqueles gominhos, né, que formavam o axônio, ela vai manter esses axônios isolados, vai ser como uma capa protetiva, uma fita isolante que vai evitar interferência nesses impulsos nervosos, que a gente chama de nódulo de Javier. Esse neurilema é uma camada de pilha de Shaw com o núcleo. E aí, a função principal dele é permitir que os nervos danificados se regenerem. E aí entra a pergunta, né? Opa, então, por que existem paralisias e danos irreversíveis? E aí a gente pode lembrar de um cara maravilhoso que contribuiu muito para a nossa vida humana aqui na Terra, que é o Stephen Hawking. Ele teve uma doença chamada ELA, que na tradução seria esclerose lateral amiotrófica. Essa doença, ela é uma doença degenerativa no neurônio. Então, e especificamente no neurônio motor. O que acontece?
Não é porque ele não estava usando essas células, não é porque, né, ele parou de fazer estímulo, até porque o cara pensava muito e fazia muita coisa e corria de um lado para o outro para poder provar as coisas que ele estudava. Mas é uma patologia que ainda está sendo estudada, não se sabe dizer muito sobre ela, que faz com que esses neurônios motores vão morrendo aos poucos. Então, eles vão enfraquecendo, esses axônios, por exemplo, vão se degenerando, né? Vai tendo uma, se a gente lembrar lá de citologia, um processamento, né, ali nas organelas, vai demorando, vai parando de funcionar como deveria. E aí essas células elas vão morrendo e com o tempo elas vão fazendo, mostrando que o corpo ele está se acabando. Então, tipo, por exemplo, primeiro, em algumas pessoas, primeiro é a fala. Então, a fala é algo que acontece com a vibração das cordas no seu corpo. Essa vibração, ela precisa de um estímulo, ela precisa da sua consciência, né? Ela precisa de ativações dessas vibrações, desses músculos, desses tendões que vão gerar esse som. Algumas outras pessoas têm o raciocínio solidificado, né? E a gente vai vendo muito, principalmente nessa doença, a atrofiação do músculo. Então, vocês lembram que ele ficava numa cadeira, né? Que ele não se mexia, ele não falava. Então, isso tudo foi porque os neurônios motores dele, que deveriam mostrar, né, responder aos estímulos sensitivos, foram morrendo. Então, aquele músculo, os músculos do braço, por exemplo, pararam de responder a ponto dele poder esticar o braço para pegar um objeto ou para se apoiar de alguma forma, e assim com todos os outros, ok? Então, apesar desses neurilema, que é uma camada, né, do núcleo, apesar da bainha de mielina, que vai proteger esse axônio, a gente tem sim bactérias que vão, não só bactérias, né, mas principalmente bactérias que vão causar problemas nesses axônios, porque é por onde vai passar o impulso elétrico e nas células neurológicas no corpo celular, e a gente vai ter toda uma consequência. Lembra lá que quando a gente começou essa matéria de sistema, eu falei que todos os sistemas estavam interligados. E o sistema neurológico é ele que vai organizar e coordenar todos os outros. Opa, deu um delay aqui. Aqui. Então, para a gente poder recapitular tudo, então aqui são os neurônios, né, que a gente está vendo. O corpo do neurônio, o axônio, né, que seria então o fio condutor, e entre os dendritos, entre cada pontinha dessas árvores aqui que a gente vê, né, os dendritos, a gente vai ter a transmissão ou a sinapse de informação, que vai ser interpretada e transformada em pulso elétrico, né, que vai percorrer todo o corpo do outro, todo o axônio e o corpo do próximo neurônio. Aqui, então, os dendritos vão levar o impulso de nervo do corpo da pilha, né? Que a gente fala pilha para facilitar. E é diferente nos tipos de neurônios, ok? Esse corpo de pilha seria, então, o núcleo ou um centro de controle, né? Os axônios é um por neurônio, então a gente tem um a cada neurônio, que vai ligar, então um aqui, aí o corpo, outro aqui. E ele vai conduzir. E a bainha de mielina, que seria aquele segmento branco, né, que protege esse axônio. Tanto os axônios como os dendritos também tem. Bom, então aqui a gente vê melhor, essa parte azul aqui seria então, que a gente vê bem fininha aqui, ligando um ao outro, né, as capas da bainha de mielina, o axônio, o corpo, a mitocôndria, né, porque é uma célula que necessita, o núcleo, os dendritos e os
axônios terminais, ok? É aqueles nomes que eu falei lá, o nodo de Ranvier, que é onde acontece essa ligação, esse impulso elétrico, né? Onde vai passar de um para outro, o nódulo. E a célula de Schwann, que fica internamente ao axônio. Tudo bem? E aí, como nada é tão fácil quanto parece, além daqueles 3 tipos de neurônios que a gente classificou, né? Sensitivo, associativo e motor, os neurônios no corpo, eles podem ser classificados de acordo com a sua estrutura e a sua função também. E aí, de acordo com a estrutura, os neurônios eles podem ser multipolares, bipolares e unipolares. Lembra lá que vocês estão vendo histologia, né? Vocês estão vendo, então, que cada parte do nosso corpo, cada órgão, cada estrutura tem um tipo de célula específica. Algumas que são estriadas, outras que são lisas. E isso tem um porquê, isso tem um motivo. As células, os neurônios, que são células específicas do sistema nervoso, elas também vão ter seus tipos diferenciados. Então, você pode classificar só como neurônios, não está errado, mas se você, por exemplo, for para uma área de saúde, você vai precisar entender que existem diferenças nesses neurônios. Então, a gente tem um multipolar, que tem um axônio e diversos dendritos. Então, a gente vê aqui que ele parece uma árvore, é cheio de dendritos e só tem um axônio. Okay? Então, esses multipolares aqui, eles vão ser comuns onde? No cérebro, na medula espinal. E aí você pode já associar, já que ele tem muitos dendritos, né, ele capta muita informação e um único axônio, então, ele tem um lugar específico para ir. E aí você lembra, onde é o nosso centro? O cérebro. E onde é o centro contínuo? A medula espinal, certo? A gente tem os neurônios bipolares. Por que bipolares? Porque eles têm tem um axônio e um dendrito, mas ele aqui já está no meio. Você vê aqui que aqui a gente tem uma árvore, assim eu posso dizer, e aqui ele já tem 2 axônios ligados, mas um em cada extremidade, então a gente considera só um, tá bom? Porque um vai coletar a informação sensitiva e o outro vai passar lá a informação, seja para o associativo ou motor, certo? Ok? Isso aqui é o mais comum que a gente viu lá, né, nos exemplos. Esses aqui, eles vão ser muito comuns na sua retina, na retina do olho, na orelha internamente e no cheiro. Então, você sente o cheiro graças a um nervo específico, né, que pega essa informação. Esse nervo possui neurônios. Esses neurônios são desse tipo aqui que vão captar essa informação e transmitir aí para o seu cérebro, ok? Unipolares, que é o nosso terceiro tipo, que tem um processo, né? Então ele é bem mais magricelo, bem mais estreito, e esse processo vai se estender bem longamente e se dividir em parte com o axônio. Esses aqui, que são uni, né, que só possui um dendrito, né, aqui na ponta do axônio, então o corpo celular está livre de dendritos, ele vai ser muito comum lá na medula espinal, certo? Passa aqui, aí. Então, agora que a gente entendeu que a gente possui células específicas no nosso sistema motor, no nosso sistema nervoso, desculpa, e a gente viu como é essa estrutura e como a gente capta essas informações, a gente vai ver a nossa divisão mais falada, que é o sistema nervoso central e periférico. Então, a gente vai começar com o sistema nervoso central. De cabeça, o que vocês têm que lembrar de sistema nervoso central? Bom, ele possui a recepção e a interpretação dos estímulos, é a nossa caixa preta, é onde tudo fica guardado, tudo fica interpretado, é onde vai captar e mandar respostas. Esse sistema nervoso central, ele é composto pelo encéfalo e pela medula espinal. Ele possui meninges que vão proteger
toda a sua estrutura, e eu já explico por quê. Esse sistema nervoso central é principalmente caracterizado por possuir crânio e vértebras. Então, como você vai diferenciar sistema nervoso central de periférico? O sistema nervoso central possui ossos que protegem, e o sistema nervoso periférico não, tá bom? Essa é a principal característica que diferencia os dois. Há dois tipos de matéria, a matéria cinza e a matéria branca. Por que você precisa saber disso? Essa matéria cinza e branca é onde vão estar os principais neurônios, aonde vai ser interpretada a informação. Então, vai ter uma parte em que a matéria cinzenta vai possuir muitos dendritos, vai possuir gânglios, que são estruturas, né, são emaranhados de neurônios que vão passar mais fortemente essas informações, e a outra parte vai receber essa informação e falar, ok, é isso que eu tenho que fazer, e levar para os outros neurônios para poder ter a resposta. E você tem que lembrar também que o encéfalo, que é nossa cabeça, né, nosso cérebro, o encéfalo ele vai ter a substância cinza por fora e a substância branca por dentro. E a medula é a branca por fora e a cinza por dentro, tá? Geralmente eles colocam poucas questões sobre isso, mas eu observei que eles têm falado bastante sobre essa diferença. Então, vocês podem pegar alguma questão de pegadinha, tá? Cinza por fora no encéfalo, cinza por dentro na medula. Lembrou disso? Conseguiu. E aí eu falei das meninges, né? Que as meninges estão aqui nesse sistema nervoso central. Você já deve ter ouvido falar, porque vocês já devem ter tomado a vacina, de meningite. Meningite é uma inflamação nessas meninges, uma inflamação bacteriana, né, que dá nessas meninges. E por que ela é tão perigosa? O que acontece? As meninges, elas são subdivididas, mas isso não é interessante vocês saberem agora. Essas meninges, elas vão proteger, é uma película de mais de 3 camadas, que vai percorrer toda a sua medula e o seu encéfalo, e vai te proteger de bactérias, vai te proteger de todo tipo de corpo específico que vá danificar, que seja estranho, corpo estranho que vai querer entrar aqui. Então, quando você pega uma gripe, e aí essa gripe ela é devida a uma bactéria, essa bactéria ela vai cair na sua corrente sanguínea. E a gente viu que o sistema circulatório passa por todos os outros sistemas, e não é diferente aqui no cérebro. Só que esse sangue, ele vai, né, passar internamente, ok? E ele vai também percorrer por cavidades aí mais exteriores, a parte dos seus músculos, a parte dos seus ossos, né? E essas bactérias, elas tendem a ir para os meios mais líquidos, para os meios mais internos, ela não tem um destino, ela só vai percorrer seu corpo todo. Quando ela for tentar entrar no seu sistema, no seu cérebro, essas meninges, ela vai ter essa função de barrar, de proteger. A meningite seria, então, uma inflamação, seria quando uma bactéria ela consegue penetrar mais a fundo essa meninge, quando ela consegue adentrar, e o perigo tá porque se ela é muito forte, essa meninge ela não vai conseguir proteger seu cérebro por muito tempo, e aí ela pode entrar no seu sistema nervoso e você vai ter um déficit aí dos sistemas, tá bom? Esse sistema nervoso, ou SNC, tem uma divisão, porque ela possui os dois tipos de órgãos, né? O nosso cérebro e a nossa medula. Só que a gente vê que esse emaranhado aqui que parecem tripas, né? Que são bem juntas, tem estruturas pequenas que se conectam. Cada estrutura, ela tem uma função, tá? E a nossa primeira, então, a ser falada é o cérebro. O cérebro é a porção mais desenvolvida do nosso sistema nervoso. Ele vai ter duas divisões que são os hemisférios, então aqui a gente vai, esse aqui é o hemisfério direito e esse aqui é o hemisfério esquerdo. Uma curiosidade que eu acho que vocês devem ter ouvido falar, mas a resposta que você está tendo agora da sua mão direita, seja para o que for, ela está sendo produzida pelo seu hemisfério esquerdo. E
vice-versa. Então, tudo que você faz aí com o seu lado direito do corpo é informação do seu lado esquerdo do cérebro. E o seu lado esquerdo do corpo, no lado direito do corpo. Tá? A gente tem uma estrutura interna que vai fazer um cruzamento e vai responder assim, ok? As atividades motoras, a sua memória, a sua inteligência, as suas emoções, a sua razão, raciocínio, tudo isso é produzido e feito ali no cérebro, tá? E mais assim, especificamente nos hemisférios, então nos lóbulos. Isso não é importante saber para quem, né, agora, porque não cai muito em prova, mas a gente tem hemisfério, a gente tem estruturas nesses hemisférios e cada um vai interpretar alguma coisa, tá? Tem essa divisão. Os hemisférios, eles são divididos em 4 lóbulos, como eu falei. Então, a gente tem o lobo frontal, temporal, parietal, occipital. Não se preocupe se não conseguir lembrar disso, também não é muito cobrado. Mas para quem for para a área da saúde, cuidado. É uma dor de cabeça. E a gente tem o cerebelo, que é a nossa segunda mais importante, né, nessa divisão do encéfalo. Esse cerebelo, o nome parece cérebro, né? Porque vem do cérebro mesmo, é como se fosse um cérebro pequenininho. Na história do cerebelo, foi ditado que eles acreditavam que era um mini cérebro que ficava na sua cabeça. Então, a gente não tinha um, a gente tinha dois. E aí esse cérebro pequenininho ficou com o nome de cerebelo. Ele tem muitas funções importantes, mas a principal é a coordenação dos seus movimentos e o seu equilíbrio. Então, se você consegue ficar em pé, paradinho, equilibrado, é graças ao seu cerebelo, que vai manter esse equilíbrio e ajudar na coordenação dos seus movimentos. É claro que a gente tem várias outras estruturas também, mas é a nossa caixinha aí principal, tá? E ele fica embaixo do cérebro. A nossa próxima divisão do encéfalo seria o diencéfalo. O diencéfalo só dá para ver internamente. Ele fica ali acima do cerebelo e dentro do cérebro, como eu disse, várias estruturas juntas que formam um só. E por que eu estou falando dele, se é algo que a gente vê em anatomia e não, né, não tem muito em prova? Porque é lá onde fica o tálamo. O tálamo que é responsável por garantir os impulsos sensitivos. Lembra lá que eu falei que a gente tem os neurônios sensitivos? Então, o tálamo é uma importante estrutura do nosso cérebro que vai garantir esses impulsos sensitivos cheguem nas partes específicas. Então, se você sentiu cheiro de alguma coisa, essa resposta ao cheiro, né, que você interpretou, foi um impulso elétrico que chegou ali nos seus neurônios sensitivos do nariz, e ele foi percorrendo, passou ali pelo tálamo, e o tálamo mandou para a região específica do cérebro que é responsável por captar cheiros. Sim, a gente tem várias partes do cérebro que cada uma fica, você vai interpretar fala, você vai interpretar idioma, você vai interpretar o tato, e assim vai, tá? Então, ele é o gerente. O hipotálamo, que você já deve ter ouvido falar muito na parte de endocrinologia, né, de hormônio, que vai fazer a regulação da água, né, a temperatura do corpo, o controle da fome, os hormônios, entre outros, tá? E o epitálamo, que inclui aí a glândula pineal, que é responsável por produzir a melatonina, né? Que é essa coloração aí que você está vendo, sua pele, né? Que protege você também, enfim. E depois, então, do diencéfalo, a gente vê que na nossa divisão do encéfalo, desculpa, tive um erro aqui, mas Ah, não, tá certo. É o tronco cefálico. Então, o tronco cefálico seria esse tronquinho aqui. Ele é dividido, ele fica embaixo do cérebro, tá? Então, a gente tem o cérebro, o diencéfalo, o cerebelo, e aí a gente tem o tronco cefálico, que vai dar continuidade na medula espinhal. Ele vai conectar o encéfalo à medula espinhal, tá? E ele possui grandes estruturas muito importantes, que é o mesencéfalo, que tem a principal função aí de manutenção da audição, a ponte e o bulbo. Lembra do bulbo? Lembra que eu falei lá no sistema circulatório, né? No sistema respiratório, desculpa, e no sistema digestório, o professor Júnior falou também,
que ele tem tem as contrações do coração involuntária. Lembra daquele choquinho do nódulo lá, onde a gente tem um impulso elétrico? É o bulbo que controla. Esse bulbo aí tá bem, né, posterior à sua cabeça, porque ele está conectando o cérebro com a medula. E é ele o responsável por esses controles aí que a gente vê nos órgãos, mas a gente não sabe de onde está vindo, tá? E ele é também a estrutura mais pobre do nosso corpo, que está debaixo da ponte. E essa foi uma piada muito sem graça, mas eu tinha que falar. Tá? Por último, na nossa divisão do sistema nervoso central, a gente tem a medula espinhal. Não é a divisão do encéfalo, tá? Essa medula espinhal já depois do encéfalo. Essa medula espinhal, ela vai estar no interior da coluna, da vértebra. Ela está relacionada ao ato reflexo. A gente vai ver muito isso em prova, tá? Porque lembra que eu falei, né, que a sua cabeça está longe do seu pé, então eu preciso de um gerente, eu preciso de uma base aí da nossa empresa mais próxima daquela loja lá embaixo, para poder gerenciar mais facilmente, não demorar tanto para chegar lá. Imagina você for chutar uma bola, até isso chegar no seu pé, até chegar no seu cérebro, chegar no seu pé, vai demorar muito. E aí a coluna, ela tá aí para isso, ela tá aí para falar, opa, isso é rápido, é fácil, eu dou esse reflexo. E é nela que a gente vai ver muito atividades e questões relacionadas a neurônios aferentes e eferentes. Neurônios aferentes vão ser os neurônios sensitivos, sabe? Aqueles que vão captar a primeira informação. E aí essa informação vai lá para a sua medula, para o seu ato reflexo, ela vai ser interpretada e ela vai voltar pela via eferente. Essa via eferente seria, então, a resposta, ok? Então, imagina aí que você está com uma xícara de café bem quente e aí você vai pegar sem olhar e você não está vendo que está saindo fumaça. Na hora que você triscar, essa xícara quente, ela vai conectar, então, ela vai passar, vai tocar na sua pele. Isso vai gerar uma resposta e vai gerar uma interpretação de que está muito quente. Vai passar por uma via aferente, chegar na medula, falar, opa, vai se queimar. E aí vai correr essa informação pela via eferente, que vai direto, na hora, fazer com que você deixe a xícara de lado, tá bom? Essa medula espinhal, ela pode ser chamada tanto de espinhal como espinal, tá, pessoal? Não é errado. Ela tem o motor, né, e os nervos sensitivos, neurônios motores e sensitivos, como eu falei, vão estar lá posicionados, e ela mede aí aproximadamente 45 centímetros. Então, ela vai percorrer desde lá debaixo da sua cabeça até o final do seu cóccix. E aí, para a gente poder finalizar essa parte do sistema nervoso central, esse aqui é o nosso cérebro, numa peça artificial, que mostra como é internamente, dá para a gente ver as estruturas certinhas. Então, aqui seria o hemisfério, tá? Aqui seria o nosso cérebro. Cada parte desses aqui, gente, possui um tipo de função específica, mas também só por curiosidade. Esse aqui é o nosso cerebelo, que está aqui atrás do cérebro. Esse aqui é o nosso diencéfalo, que possui a glândula pineal, né? O hipotálamo, o tálamo, o epitálamo. E esse aqui é a nossa ponte, que vai conectar, então, todo o encéfalo com a medula. Tá bom? E aí a gente entra no nosso sistema nervoso periférico. Lembrando que a maior diferença, a principal diferença entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico é que o periférico ele não possui ossos que os protegem. Então, essa rede toda aqui amarela que a gente está vendo nessa imagem, seria então todos os neurônios que a gente tem aqui percorrendo pelo seu braço, do lado das veias, das artérias, ligado aos músculos, aos tendões. Tudo isso aí que vai, né, ser uma reunião de neurônios. Ok? Então, características e funções aí do nosso sistema periférico. Ele é composto por feixes de fibras sensitivas e motoras, já dá para a gente entender o porquê, né?
Ele é subdividido em sistema nervoso somático e autônomo. A gente vai entender isso com calma. O sistema nervoso periférico possui nervos que vão originar no encéfalo e na medula também. Então, lembra lá que a gente precisa, né, de uma loja mais perto para poder gerenciar e ter uma resposta mais rápida. Não que essas respostas sejam lentas, gente, é muito rápido mesmo. Ela conecta o sistema nervoso central ao resto do corpo e possui aí a transmissão das informações dos órgãos sensoriais para o sistema nervoso e destes para os músculos. Então, quando você come aí, que você possui a digestão, a interpretação de que está cheio, de que você já está no seu limite, a interpretação de que você está com fome, é tudo graças à conexão do sistema nervoso periférico até a região do seu cérebro que interpreta isso. Que interpreta que você precisa comer, que interpreta que você está com sede, ok? Ela possui as vias aferentes e eferentes, a gente vê mais isso claramente aqui no sistema nervoso periférico, lembrando da coluna, constituído por nervos, gânglios e terminações nervosas. Terminações nervosas são a pontinha ali, o final, né, onde vai ser captado mais primitivamente a informação. E os gânglios seriam, então, a reunião, um emaranhado de nervos, onde a gente tem a maior quantidade de informações de nervo ali. São nódulos, mas isso não é muito importante para vocês agora. Os nervos, eles podem projetar-se da medula ou então do encéfalo, que nem eu falei. Então, esses nervos periféricos, eles podem vir tanto diretamente lá do seu cérebro, como também da medula. E aí a gente vai entrar, então, nessa divisão do sistema nervoso periférico, que seria o sistema nervoso somático. Primeiro, a gente vai ver o sistema nervoso somático, que seria a função dele, regular as ações voluntárias ou conscientes. Vou pegar, então, o meu chinelo que está aqui no chão e passar ele para o outro lado. Eu vou abaixar, eu vou pegar com a mão, vou fechar meus dedos. Está sendo uma resposta voluntária, está sendo uma ação voluntária, porque eu quero fazer isso, eu tenho que fazer isso, e eu sei que para mim conseguir pegar, eu vou ter que dobrar os meus dedos, né, no meu chinelo. E isso, então, seria uma parte do sistema somático, tá? Ele reage a estímulos externos, tá? Esse sistema, ele possui principalmente ação nas fibras motoras. E a gente vai juntar, então, reagem a estímulos externos e fibras motoras. Entendi. Vamos lembrar da xícara quente que está aqui. Vou pegá-la aqui olhando para o computador. Estou vendo uma coisa muito importante. Vou pegar a xícara sem olhar, esqueci que ela está quente. Na hora que eu tocar, que eu sentir aquela quentura, essa resposta de reação de talvez soltar a xícara de uma vez, ou então tirar minha mão rapidamente, é uma resposta do sistema nervoso somático. É uma resposta primitiva aí do seu sistema periférico, tá? O processo inteiro toma menos do que 1 segundo para acontecer, gente. Muito rápido, tá? Assim como também um impacto, um choque, uma agulha, essa resposta é menos de 1 segundo e faz parte aí do somático. Aí a gente entra, aquilo ali foi o sistema nervoso somático, a gente entra no sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo, ele também possui subdivisões. Nada é tão fácil quanto parece. Esse sistema nervoso autônomo, ele também pode ser chamado de sistema nervoso vegetativo. Por que vegetativo? Ele é o oposto do somático. Então, eu pensei em pegar meu chinelo aqui. Eu peguei meu chinelo porque eu queria, porque eu sabia o que eu estava fazendo e meu objetivo. O autônomo, ele não tem aqui essa função. O que ele vai estar implementado nisso que eu falei de pegar o meu chinelo e mudar ele de lugar? O meu coração está batendo, certo? Eu estou respirando, ok? Acabei de almoçar, estou digerindo. Essas coisas que eu estou fazendo, ao mesmo tempo que eu estou pegando esse chinelo e mudando de lugar, não é algo que eu estou pensando para fazer, não é algo voluntário, não é algo que eu estou raciocinando para fazer. É automático.
E aí é esse sistema autônomo ou vegetativo, que é do corpo, é que está fazendo, percebendo esses estímulos, percebendo se meu coração está acelerado, né, mantendo ele ali no lugar. A minha digestão, se eu tô com gastrite, se não tá, se tá cheio, não tá, ok? Então, como eu falei, ele pode ser subdividido em sistema esse sistema nervoso autônomo pode ser subdividido, a gente vai ver essa subdivisão. E essas duas subdivisões vão fazer, basicamente, a manutenção da homeostase. A gente viu bastante o quanto essa homeostase é presente em todos os sistemas, porque é muito importante. Ao mesmo tempo que você considera muito importante estar de pé, parado, conseguir ter um equilíbrio andando, que isso é realmente muito importante, né? O nosso corpo internamente eles têm a importância dele para tudo. Então ele precisa desse equilíbrio dos líquidos, dos sais, ok? E aí a divisão desse sistema nervoso autônomo pode ser em simpático e parasimpático. O primeiro que a gente vai ver é o simpático. O que faz nessa parte do sistema nervoso autônomo do simpático? Ele estimula ações que mobilizam energia, permitindo ao organismo responder a situações de estresse. A gente está vendo esse GIF aqui, que é um exemplo muito claro. Esse cachorrinho, então, ele ficou curioso quanto ao peixe parado, foi atualmente cheirar, né? Foi ver o que é, curiosidade, e ele acabou levando um susto, porque esse peixe ele pulou, sem saber o que é, porque ele não sabe o que é. Ele teve uma reação ali ao estresse, um choque, um susto, gerou uma energia, essa energia fez ele pular, só que infelizmente ele estava numa superfície molhada e acabou escorregando, ok? Então, esse estímulo aí, essa resposta ao estresse é graças ao sistema simpático. Então, assim como você toma um susto, sai correndo, ou então você vê que tem um assalto ali perto, sai correndo, isso tudo aí faz parte desse sistema, tá bom? Ele controla a pressão, então ele faz com que a sua pressão suba, ele tem a possibilidade de aumentar a quantidade de açúcar no sangue, os batimentos cardíacos, se você fica muito com o coração muito acelerado porque você correu, porque você levou um susto, esse cachorrinho, por exemplo, ele deve ter ficado com os batimentos cardíacos mais altos do que de costume. Isso foi uma resposta do sistema autônomo simpático, tá bom? E a nossa segunda divisão, que é o oposto, o parasimpático. Então, o parasimpático ele vai simplesmente estimular principalmente as atividades relaxantes. Ele não vai agir no estresse. Ele age enquanto você está aí, calma, assistindo essa aula, quase dormindo. Isso é uma reação do parasimpático. A redução do ritmo cardíaco, a sua pressão sanguínea está bem tranquila, entre outros. Então, antes ou após uma situação de estresse ali, enquanto você está no seu momento normal, está tendo uma resposta aí do parasimpático. Aí, para vocês poderem fortalecer isso aí, como é que eu, na prova, vou lembrar, meu Deus, disso tudo e ainda lembrar que o sistema autônomo, que já é uma divisão do sistema periférico, tem uma subdivisão. Lembra que quando tiver lá uma questão falando de alguma coisa que te faz ficar estressado, que é uma resposta ao estresse, uma resposta àquela agilidade, é do simpático, que não é nada simpático. E o parasimpático é aquela resposta diária, aquela coisa relaxante, parasimpático, ok? Aí eu coloquei aqui uma dica para vocês, lembrar que ambos, simpático e parasimpático, geralmente apresentam ações antagônicas, contrárias, enquanto o simpático vai dilatar a sua pupila e acelerar seu coração, o parasimpático ele vai contrair a sua pupila, vai diminuir os seus batimentos cardíacos. Enfim, os dois juntos vão então fazer a homeostase completa diante do sistema nervoso periférico, tá? Aqui, só para vocês pegarem mais firmemente, então aqui a gente tem o sistema nervoso, ele é subdividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é subdividido em encéfalo e medula espinal. E o sistema nervoso periférico é subdividido em sistema nervoso periférico somático
e sistema nervoso periférico autônomo. E o sistema nervoso periférico autônomo é subdividido em simpático e parasimpático. Tá bom? Fazendo esse modelinho aí no caderno de vocês, vocês conseguem gravar de primeira. Resumindo, então, o que a gente viu aqui. O sistema nervoso, ele vai garantir que os estímulos captados e interpretados sejam respondidos, tá bom? Aí pelos seus órgãos, pelos seus músculos. Os neurônios são as principais células desse sistema. O sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. E o sistema nervoso central é constituído pelo encéfalo e a medula espinhal. O sistema nervoso periférico é formado por gânglios e nervos. E o sistema nervoso autônomo apresenta duas divisões, simpática e parasimpática. E antes de dar essas informações aqui que eu queria dar para vocês, então, próxima aula, eu coloquei parte 1, porque eu preferi dividir para vocês, porque é muito complicado pegar de primeira, é muita informação, né, para você processar aí com o seu sistema nervoso central. A gente viu, então, as estruturas dos neurônios, a gente viu que esses neurônios são diferentes, a gente viu que cada neurônio tem o seu modo de agir e responder. A gente viu que o nosso sistema nervoso central, que o nosso sistema nervoso ele pode ser central e periférico, e que cada um tem a sua especificidade. E na próxima aula a gente vai juntar tudo isso no que acontece internamente, que seria a sinapse do nosso corpo, tá? Eletrotransmissores, termotransmissores, quimiotransmissores, tudo isso aí é o que acontece entre lá os dendritos, tá? É o que vai fazer, é a informação passando em forma química, em forma elétrica, que você vai responder. Essa aula aqui é mais um resuminho básico para vocês, mas o que cobra mesmo nos vestibulares e nas provas é a próxima aula, tá bom, pessoal? Então, sinapse em próxima aula, e aí eu vou trazer as questões para ajudar a gente a entender melhor e a fixar. Se vocês tiveram alguma dúvida ao longo aí dessa aula, anotem ela aí, põe no canto. Se quiser me mandar hoje, pode mandar. Ou se quiser deixar para a nossa próxima aula, quando a gente estiver respondendo as questões, pode deixar também. Eu queria pedir para vocês responderem este questionário que eu deixei faz umas 2 semanas lá na nossa sala de aula do Google. Não é muito importante, assim, voltado para a matéria, sabe? Mas é umas dúvidas que eu queria esclarecer antes da gente iniciar a nossa temporada de revisão aí, para saber como eu vou fazer com vocês na hora de recapitular e trazer todos os conteúdos que a gente viu até esse mês, tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Tem alguma coisa aí que vocês precisam esclarecer? Senão vocês não vão ficar com o seu sistema nervoso periférico somático quieto. Aí estão as bibliografias. Putz, palavra-chave. Palavra-chave pode ser sistema nervoso. Pronto, nervoso. Isso. Ok? Deixa eu tirar aqui. Tem alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa aí para esclarecer? Não? Então tá. Então, vou deixar aí vocês nervosos com essa matéria. E é isso. Acho que agora é almoço de vocês, né? Beleza. Então, bom almoço aí para vocês.